qual é a aplicação da advertência. Então, antes de falar da valoração da multa, a gente tem a advertência, que seria a sanção mais branda prevista ali na nossa LGPD. E o que ela fala em relação à advertência? Que a NPD poderá aplicar a sanção de advertência quando a infração for leve ou média e não caracterizar reincidência específica, ou houver necessidade de imposição de medidas corretivas. Então, eu posso aplicar uma sanção de advertência nessas situações, tá? Não foi possível, não se enquadrou aí, eu vou para o meu segundo nível, que é a multa. Então, eu entro na aplicação da multa simples, que é o que a gente vai começar aqui a falar. O que se fala em relação à multa, né? Então, o artigo 10 do regulamento fala que a NPD aplicará a sanção de multa simples quando o infrator não tem atendido as medidas preventivas ou corretivas a ele impostas dentro dos prazos estabelecidos, quando aplicável. A infração foi classificada como grave ou ainda pela natureza da infração, da atividade de tratamento ou dos dados pessoais e pelas circunstâncias do caso concreto, não for adequado aplicar outra sanção. Então, ele traz ali especificamente isso. E daí, na sequência, ele vem para a definição do valor base. Como que isso é feito? A vantagem econômica, se ela é uma vantagem econômica estimável, a gente falou lá atrás que a vantagem econômica é uma agravante. Se o agente de tratamento de dados está obtendo vantagem econômica, consequentemente, ele está numa situação numa situação prevista como agravante perante o regulamento. Então, se a vantagem econômica for estimável, o valor base da multa deve representar ao menos o dobro da vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, respeitando os limites previstos ali no inciso 2 do artigo 52 da LGPD. Tá? Então, até aí, ok, tudo certo. Né? Já tá. Eu tenho como estimar a minha vantagem econômica. Lembrando que isso não é tão simples assim. Na maioria das vezes, às vezes não consegue estimar assim tão diretamente. A condição econômica do infrator refere-se à sua capacidade de arcar com o valor da multa. A NPD avaliará a condição econômica do infrator com base em seu faturamento bruto no exercício anterior à sanção. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pedir o faturamento bruto da empresa no exercício anterior à aplicação da sanção e, a partir daí, ela vai entender qual é a capacidade econômica do infrator para que ele possa arcar. Obviamente, não adianta eu aplicar uma multa que vai falir aquela empresa. É uma coisa meio incoerente. Mas, por outro lado, eu tenho que aplicar uma multa que doa, porém, permita a continuidade, né, daquela atividade. Então, assim, é isso que vai ser dosado aqui. A NPD, ela aferirá a extensão do dano causado pela infração. E isso vai considerar o quê? A relevância e o impacto dos prejuízos causados ou a expressividade da lesão ao bem jurídico também vai ser ponderado. Então, eu preciso entender o que eu gerei de prejuízo para aquelas pessoas. Eu vazei os resultados de exames laboratoriais de uma doença infecto-contagiosa super discriminada e eu vazei todos os nomes e todos os resultados. Gente, isso é gravíssimo. Eu vazei dados que eram dados de públicos que eu conseguiria obter em outras vias que geraram um prejuízo, mas é um prejuízo totalmente diferente. São situações totalmente diferentes. Então, eu não tenho como equiparar isso. Eu preciso analisar caso a caso. E através disso que a gente vai enquadrando no tipo de sanção, tá? A ação ou omissão do infrator, as consequências diretas ou indiretas da infração. Sempre lembrando, gente, da ação ou omissão do infrator. O que quer dizer isso? A LGPD, ela traz vários princípios, dentre eles o princípio da transparência e o da accountability. O que é isso? É o dever de prestação de contas. Ah, não, mas eu vou ocultar, eu vou ficar quietinha aqui na minha casa, que tive um problemão na minha empresa, não vou falar nada para ninguém, ninguém vai descobrir, vai dar tudo certo. No momento que eu estou agindo assim, eu estou omitindo uma informação para a autoridade, eu estou agravando a minha consequência. Então, eu tenho que ser transparente e entender que se enquadra nos casos de notificação NPD, eu preciso notificá-lo. Tá? E justamente isso vai ser visto de uma forma positiva dentre os controles, a transparência e tudo que a lei, a segurança e tudo que a lei me exige. Tá?
Então, isso vai acarretar diretamente em consequências positivas ou negativas relacionadas àquela infração. O risco ao titular de dados e à administração pública também vai ser avaliado. Então, qual é o risco ao titular de dados dessa infração? Qual é o risco à administração pública disso? Eu tenho risco, não tenho? Quanto ao titular, o que isso vai acarretar na vida dele? Qual o tipo de dano? Qual o tipo de prejuízo? O que pode acontecer? E aí a gente vai também colocando numa tabela aí de o que é mais grave, o que não é, dentro dos conceitos que a lei nos traz, tá? Eu falei para vocês aqui, em mais de uma oportunidade, né, a questão da reincidência. Então, será considerado histórico do agente de tratamento em relação a outras infrações à LGPD que tenham sido cometidas por respectivo agente. Então, é óbvio que a reincidência vai me gerar uma multa maior. É natural. Não tem muito como a gente fugir disso. Então, ela coloca aqui toda essa situação e está previsto no regulamento, tá? Então, todos esses fatores aí, eles são considerados essenciais para que a gente possa avaliar. Além disso, a NPD considerará, como eu já disse anteriormente, o período de 5 anos do trânsito em julgado do processo administrativo sancionador para fins de reincidência. Gente, muita gente pode pensar, não, mas 5 anos passa voando. Mas 5 anos é bastante tempo para uma questão de tratamento de dados, tá? Eu posso cair em reincidência com uma frequência considerável se eu fizer bobagem num determinado tipo de tratamento. Então, eu tive um problema, eu tenho que realmente corrigir aquilo ali. Se eu não corrigi o meu processo, eu não corrigi os meus documentos, a minha rota de processos dentro da empresa, o projeto de adequação, como eu sempre digo, ele começa, mas ele não tem fim e compete ao DPO manter esse projeto atualizado. Eu preciso manter isso atualizado para que, havendo um problema, eu consiga corrigir e não cair numa reincidência. Se eu for lá, fizer o processo administrativo, for condenado, fizer todo aquele processo imediato e não voltar para casa, fizer meu tema de casa de reforçar treinamento, reforçar tudo que foi feito, buscar evidências, mudar meu processo, eu vou cair de novo no mesmo problema. É questão de tempo. Meu funcionário vai errar de novo. E aí eu vou ter o mesmo problema. Então vejam que a responsabilidade e o desafio de um DPO de manter o projeto de adequação atualizado é muito grande, não é brincadeira. A gente precisa realmente se envolver de uma forma muito efetiva. E as empresas, às vezes, se atrapalham, esquecem, não vêm, não fazem, e aí a gente tem um problema significativo nesse sentido. Pontos positivos. Vamos falar um pouquinho aqui, de forma breve, das atenuantes. O que são as atenuantes aqui trazidas pelo regulamento? Primeira delas, boa fé do agente de tratamento de dados. Gente, é óbvio que isso é essencial. Por que é essencial? Porque o tratamento de dados, o agente de tratamento de dados, ele tem que ser transparente, ele tem que agir com boa fé, ele tem que noticiar quando é necessário, ele tem que ser transparente com o seu titular. Então, ele tem formas e vias de demonstrar a sua boa fé em um projeto de adequação bem feito, ter as várias evidências nesse sentido. Cessação da infração. Aconteceu o incidente, eu parei imediatamente, não estou mais fazendo assim, já mudei todo o meu processo, eu estou corrigindo, errei, mas já corrigi minha rota, já estou buscando aí uma melhora e está tudo certo. Cooperação do infrator, gente. A gente precisa passar as informações, não omitir, não jogar para baixo do tapete. A gente às vezes tem essa sensação de, não vou prestar todas as informações, vou deixar meio assim em aberto e tá tudo certo. Não, isso prejudica a situação. Então, no momento que eu ajo com boa fé, que eu ajo com transparência, que eu coopero, eu tenho uma atenuante. Adoção de mecanismos e procedimentos de segurança. Eu investi em segurança da informação, eu fiz várias coisas, eu adotei medidas de salvaguarda, fiz um monte de coisa. E isso pode ser demonstrado. Políticas e boas práticas de governança. Quem tem políticas e boas práticas de governança? Quem fez um projeto de adequação, gente. Quem não fez, não tem. Simples assim. Quem é que tem um plano de gestão de incidente de segurança, uma política de governança de dados, uma política de segurança da informação, um aditivo ao contrato de trabalho dos funcionários, dos fornecedores, dos prestadores de serviço, campanhas de informação? Quem fez o projeto de adequação e fez bem feito. Quem não fez, não vai ter como provar isso aqui, não vai ter como trazer. Mas eu estou fazendo agora. Tudo bem, mas já devia ter feito, né? A lei está valendo aí há quanto tempo? Então, esse é o ponto, tá?
Adoção de medidas para reverter ou mitigar os danos. Então, isso também é muito importante. O que eu fiz para mitigar, o que eu fiz para reverter. Lembrando que tudo isso aqui são elementos importantíssimos para que vocês argumentem com os prospects de vocês, com as empresas que até agora vocês não conseguiram fechar o contrato, com as empresas que até agora estão em dúvida achando que não tem problema, que vai dar tudo certo. Eu tenho aqui elementos atenuantes previstos no regulamento. E são medidas de conduta, medidas de cautela, medidas de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da empresa, com as evidências, com o projeto, com os documentos, tudo isso traz aí pontos importantíssimos e favoráveis para esse tipo de situação, tá? Bom, superada esta etapa, né? Aí nós temos aí a situação de, bom, eu tenho as circunstâncias agravantes também, né? E eu tenho o cálculo da multa. Por que eu disse para vocês que o cálculo da multa, ele é muito complexo, né? Ele traz várias equações, enfim. Mas, assim, algumas circunstâncias agravantes, a gente trouxe, falei aqui das atenuantes, eu vou falar de algumas agravantes. Ele traz aqui, por exemplo, 10% para cada caso de reincidência específica até o limite de 40%. Então, eu estou sempre errando na mesma coisa. Pô, gente, não entendeu ainda? Então, isso vira um agravante, né? E eu vou tendo 10% computado em cima. 5% para casos de reincidência genérica, né? Até o limite de 20%. A reincidência específica, obviamente, que é mais grave que a genérica. A específica é exatamente o mesmo problema. A genérica, ela já é uma coisa um pouco mais ampla, né? Tá trazendo uma reincidência, mas não é exatamente a mesma coisa. E 20% para cada medida de orientação ou preventiva descumprida no processo de fiscalização ou do procedimento preparatório que precedeu o processo administrativo sancionador, até o limite de 80%. O que é isso aqui? Eu fui lá e pedi orientações, pedi uma prevenção, pedi informações, a empresa não vai dando, isso vai sendo computado em 20% a cada ato que ela praticar nesse sentido, limitado até 80%. Então, a maior, é o segundo maior valor de agravante que eu posso ter. E o pior de todos é 30% para cada medida corretiva descumprida, até o limite de 90%. Então, fui lá, tive uma medida corretiva aplicada, descumpri, tenho 30% de multa, que pode ir até 90%. Então, assim, essa é a pior situação. Fui lá e não fiz o que tinha que fazer. Bom, obviamente que quem não entender no amor vai entender na dor, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Então, o que a gente precisa captar aqui? A gente tem ali um cálculo, né, que é feito, ele vem especificamente no apêndice, tá? Do regulamento, ele vem ali todos esses cálculos para serem feitos, então vocês podem dar uma olhada ali. Mas o que fala, tá? Alguns pontos importantes que a gente pegou aqui. A determinação da alíquota base, né, dessa multa simples, como é que ela é feita? Ela é feita de acordo com a classificação da infração. Então, a alíquota base, ela pode variar de 0,8 a 1,5. 0,8 é uma multa leve e 0,08 uma multa leve até 1,5, que é uma multa grave, tá? Determinação do valor base da multa. Representa a multiplicação dessa alíquota base pelo valor do faturamento do agente de tratamentos ou do grupo econômico, né? Excluídos os tributos incidentes. Como que eu vou saber isso? Pedindo a informação para a empresa, que eles vão avaliar até a capacidade financeira para arcar, Então, são coisas ali que vêm explicadas pormenorizadamente no apêndice ao regulamento da dosimetria e aplicação das sanções administrativas. Agravantes e atenuantes. Quando que eles vão ser aplicados? A partir do valor base da multa, são consideradas as agravantes e atenuantes presentes no caso concreto, que podem tanto aumentar quanto reduzir o valor da sanção. Óbvio, é meio básico. O ajuste final do valor da sanção, ele vai acontecer, por fim, depois, né, que deve ser feito todos esses ajustes para adequar a multa aos limites mínimos e máximos previstos na regulamentação. Em relação ao piso da sanção, a multa não pode ser inferior ao dobro da vantagem econômica oferida. Então, vejam que se eu tenho uma vantagem econômica e eu tive uma vantagem econômica considerável, eu vou ter que pagar no mínimo o dobro. E, por sua vez, o teto deve respeitar os limites previstos no inciso 2, artigo 52 da LGPD, que a gente já sabe, tá careca de saber. Bom, a gente sabe, como eu disse, não é um cálculo tão simples assim de ser feito, tá? Ele traz ali depois todas as equações, para quem gosta, tem curiosidade, enfim, tem a tabela dos valores pelo grau do dano, ele explica o valor 3, valor 2, valor 1, explica o cálculo, tá tudo isso no apêndice
do nosso regulamento, tá? E além dessa questão da multa que a gente falou aqui para vocês, a gente não pode esquecer que existem outras situações que também podem ser aplicadas, como, por exemplo, a publicização da infração, que eu falei anteriormente para vocês. E no caso da publicização, tudo que for o custo dessa publicização todo, ele será arcado pelo infrator exclusivamente, né? Então, eu tenho que indicar o teor, o meio, a duração e o prazo para o seu cumprimento da publicização, tudo pormenorizado, explicando como que eu vou divulgar, tudo isso deve estar ali expresso. Além dessa situação de publicização, a gente tem situações muito graves, tá? Como, por exemplo, o bloqueio dos dados pessoais, que também é uma sanção prevista. Tá? Então, a NPD ela poderá aplicar ao infrator a sanção de bloqueio dos dados pessoais. Tá? E a sanção de bloqueio dos dados pessoais consiste em uma suspensão temporária de qualquer operação de tratamento com os dados pessoais ao quais se refere a infração. Então, vejam, isso aqui, gente, pode parar uma empresa. Eu posso parar de emitir nota fiscal, por exemplo, em virtude dessa situação. Bloqueou aquele banco de dados, não consigo mais operar. Eu paro de ter faturamento, a empresa para. Então, isso aqui é muito grave, tá? Além dessa questão aqui, a gente tem também a eliminação de dados pessoais, que pode vir a acontecer, é um outro tipo de infração também prevista aqui, tá? Que vai colocar ali, que pode ser aplicado em situações específicas, então ela traz ali as situações. A suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, que também é muito significativo. E a suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados. Então, a NPD ela poderá aplicar ao infrator a sanção de suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, tá? E aí eu vou realmente suspender o tratamento de dados referente àquela infração naquele banco, eu não vou poder. E essa penalidade, ela pode ser aplicada pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, que pode chegar, então, portanto, a 1 ano. E aqui, gente, realmente, eu posso ter uma paralisação total da empresa. É uma situação muito, muito, muito grave, e isso só vai ser aplicado, né? Então, tem toda uma situação da determinação do prazo, que eles colocam aqui, vai ser avaliado o interesse público, o impacto dos direitos dos titulares, tudo mais, né? Então, tudo isso é considerado para aplicação. E, por último, a gente ainda tem aqui a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Lembrando que essa sanção de proibição do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados pessoais consiste no impedimento parcial ou total das operações de tratamento de dados pessoais e poderá ser aplicada nos casos em que houver reincidência em infração punida com suspensão parcial do funcionamento do banco de dados ou suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais. Então, acontece esse tipo de sanção aqui, que é a sanção de proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados apenas em casos de reincidência, tá? Punidos com suspensão parcial ou suspensão do exercício da atividade. São situações bem específicas, ou então quando tiver um tratamento ilícito, né, sem amparo em hipótese legal, enfim, situações que realmente são muito, muito graves, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica tão apegado nessa situação da multa, mas a gente esquece que existem outras penalidades tão graves ou até mais, né, do que essas. Então, a gente tem que pensar que isso, de fato, pode paralisar uma empresa, tá?